Eu tô sempre jogando jogos antigos e novos e na primeira dificuldade eu já abandono o jogo porque tem coisas que valem seu tempo, outras não. E eu percebi que os motivos para não jogar um jogo são diferentes dependendo se ele é um jogo novo ou antigo. E eu acho que Ico é um tapa na cara de empresas atuais que investem milhões em um jogo e ainda assim conseguem fracassar, porque Ico é genial. Ico é um jogo calmo e assim que começa a primeira coisa que você percebe é o trabalho de som. Já na cutscene inicial, os cascos do cavalo batendo, não sei se é realista, mas é muito satisfatório e isso faz você ignorar totalmente se é real ou não. Os sons de passos do personagem parece que o chinelo dele é de pau, mas também é muito satisfatório. Também tem o som do fogo, algo ignorado em vários jogos. E os pássaros voando, que é absurdo. Eu geralmente jogo escutando música ou assistindo algo, mas aqui não dá. Faz parte da experiência todo o som ambiente que é bem cru. E seria comum esperar uma trilha sonora marcante de fundo, o que não acontece aqui. E faz sentido, já que tiraria todo o clima vazio do jogo, todo o sentimento de solidão. Os cenários são bem grandes e vazios, o que reforça esse sentimento. Outro detalhe que não dá para ignorar é como os personagens se movimentam e até mesmo a roupa do personagem. Esse é um jogo de 2001 e não era nada comum na época você ter tanto movimento em algo dentro de um jogo. E aqui os personagens andam de uma forma tão fluida e delicada que não parece uma programação. É como se você girasse o analógico e o personagem sentisse um puxão. Esse é um jogo muito simples. Você tá em um templo gigante, cheio de salas com puzzles e desafios. Você tem poucos comandos que servem basicamente para passar nos puzzles. Só existe 3 armas no jogo inteiro, pouquíssimas falas, pouquíssimas cutscenes e só existe um tipo de inimigo. E é nessa simplicidade toda que esse jogo brilha genialmente. Eu falei no início que eu abandono os jogos que não me agradam. Às vezes eu já pesquiso antes para poupar ainda mais tempo. E os motivos que mais me fazem desistir de alguns jogos é a falta de um desafio real, inimigos que só existem porque alguém quis e um jogo que quer ser mais do que ele pode ser. E Ico tira a nota máxima em tudo isso. Quando eu falo de um desafio real, eu não tô falando de níveis de dificuldade. Eu tô falando de algo que te desafie mesmo quando você for refazer aquele desafio e você perceber que ele vai ficar mais fácil, entende? Existe uma diferença entre você enfrentar um boss forte ou você ser fraco demais para enfrentar um boss comum. Ico não tem tutoriais e isso é foda, porque você não sabe o que pode fazer, mas da primeira vez você perde um tempo pensando, entendendo, os puzzles são difíceis, você vê uma corda e sabe que tem que usar ela, mas será que o personagem balança na corda? O jogo não ensina, você tem que tentar e se não conseguir vai ter que tentar outra coisa. O jogo te dá 2 caixas, mas você usa uma e consegue passar e fica pensando, para que o jogo te deu 2 caixas? Foi a primeira vez que eu zerei Ico e joguei por 8 horas, mas agora que eu sei tudo, eu zeraria em 2 horas até menos. É um jogo bem curto, mas muito desafiador para a primeira vez que você joga. Os inimigos do jogo têm 2 variações somente, só existe um boss fight no jogo inteiro e isso me deixa indignado porque é maravilhoso. E você tem que jogar jogos que socam inimigos no teu cu. Inimigos iguais o tempo todo, aí os criadores percebem que tá muito ruim, aí eles pegam o inimigo, pintam ele de uma cor diferente, falam que ele é um tipo diferente e soca no teu rabo. Mas o pior de tudo é que eu não ligaria pra isso se tivesse que acabar com os inimigos apenas uma vez.
Mas muitos jogos ainda colocam que se você salvar o jogo, os inimigos reaparecem. Isso quando eles já não respawnam automaticamente. E aí você mata inimigo igual indo e volta matando inimigo igual. E é tão lindo você jogar Ico tranquilamente, sabe? Só tem 2 inimigos no jogo inteiro, mas eles aparecem só em alguns lugares bem específicos. Você fica tanto tempo sem ver um inimigo que quando aparece você nem liga deles serem todos iguais. E mais, se você quiser, você passa o jogo batendo neles com um pedaço de pau. Não precisa upar arma, não precisa personalizar nada. É lindo, é lindo. E eu não duvido que poderiam fazer mais, mas eles não fizeram porque não precisa. É um jogo que entende isso. Se Ico fosse criado hoje em dia, eu tenho certeza que a menina ali que acompanha o Ico em toda a jornada não calaria a boca 1 minuto, teria inimigo pra caralho, personalização pra caralho, cutscenes pra caralho. Mas isso eu nem reclamo tanto, porque se for uma história boa, até que vai, né? A história do game é simples, é basicamente o Ico sendo colocado no templo pra morrer de fome, porque ele nasceu com chifres. E você aí vivendo normalmente com o seu. E depois de passar por vários puzzles, atravessar o templo inteiro e apreciar toda uma direção de arte incrível, você chega no final e vê o templo inteiro desmoronando. Todas as salas que você passou muito tempo tentando resolver como sair dela, cada parte em que você se pendurou, eu não sei explicar o porquê, mas eu senti como se nada tivesse valido a pena. É meio louco isso, porque não é um jogo que você vai ficar andando pelo templo depois de zerar, mas ver todos os lugares que você passou simplesmente sendo destruídos dá uma sensação de eu tava ali agora há pouco e agora não tem mais nada, não vai, acabou de, sabe, tipo, acabou. Eu não sei explicar, mas o lado bom é que não tem mais templo pra sacrificarem pessoas de chifre. Não sei por que eu criei a lista mortes que ninguém liga. Perdi meu tempo. Na verdade eu não perdi nada, só pra aproveitar eu vou colocar bem rápido aqui. Mas tinha uma lista chamada personagens amáveis dos games, e essa eu achei mais interessante, porque os jogos criam seus personagens e a gente passa algumas horas aturando eles ou admirando o que conseguiram criar. O que importa é que vale a pena jogar esses jogos para conhecer esses personagens. Evil West é um jogo que eu gosto bastante. Os caras misturaram brutalidade e estética de um jeito harmônico, sabe? E apesar de ter